Olá, nós estamos começando mais uma aula de Sociologia e a aula de Sociologia de hoje é o tema Cultura, Memória e Mídia. Nós vamos fazer aí um apanhado geral sobre esse tema, que é um tema tão vasto, tão amplo e tão importante. Bom, acho que a primeira coisa que a gente deveria tratar é o que significa, né? Qual é a tradução da palavra cultura, né? Porque cultura estaria diretamente relacionado com o nosso tema, né? Então, o que é cultura? Cultura é o conjunto de hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, tá? E é isso que caracteriza uma sociedade, isso é cultura, tá? Normas de comportamentos, saberes, hábitos, crenças que diferenciam um grupo do outro, tá? Provém culturas distintas. Então é importante a gente saber que as culturas elas são diferentes entre si. Não existe uma cultura certa ou uma cultura errada, existem culturas diferentes. Então a tradução da nossa palavra cultura é a diferença, tá certo, dos grupos populacionais espalhados pelo mundo. Então, nós temos uma quantidade populacional aí extremamente ampla, espalhada pelo mundo, e essa população global, ela está inserida em um contexto cultural. Os agrupamentos humanos, eles vivem em conjunto e esses conjuntos têm características parecidas, características semelhantes. É isso que você caracteriza como cultura. Portanto, voltando aqui novamente a tocar nesse assunto, você não discute se a cultura está certa ou a cultura está errada. A única coisa que você comenta é que existe, tá? As culturas são diferentes entre si e aí você caracteriza ela dessa maneira, né? Manifestações intelectuais e artísticas, sociais e religiosas, tá certo? Configuram uma cultura. Portanto, né, as culturas serão diferentes, tá? Segundo a nossa querida Marilena Chauí, a cultura passou a significar a relação que os humanos, socialmente organizados, né, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo, nós somos uma espécie social, né? Nós somos uma espécie que vive, eu poderia usar até uma outra terminologia, nós somos uma espécie que vive em bandos, tá certo? Então passou a significar, né, que esse grupo que vive socialmente organizado em bandos, em grupos, estabeleceram com o tempo e com o espaço, tá? Com outros humanos e com a natureza relações que se transformam e variam em condições temporais e sociais determinadas. Ou seja, essa também é a definição da professora Marilena Chauí sobre cultura, né? Então é quando a gente vive nesses grupos e acaba tendo essas características, né? Acaba dando essas características, tá certo? Bom, vamos tentar posicionar melhor isso. Quando a gente analisa a cultura, a cultura que predominou, a cultura que se tornou, vamos dizer assim, destacada, foi a cultura da Europa, né? Foi a cultura europeia, né? E essa cultura europeia, ela demonstrou, como nós já vimos, né, a sua superioridade etnocêntrica, né? Quer dizer, é uma cultura que seria superior às outras culturas, né? Então os europeus eles se colocaram como superiores a outras culturas, inclusive com a situação de ter que divulgar para o resto das outras culturas que a sua cultura seria certa e que aquele ali é o modo correto de se viver. Portanto, nós teríamos uma superioridade com o etnocentrismo, ou seja, com a cultura que emana da Europa, que sai da Europa. Tá? Mas a gente vai aprender que as outras culturas também existem, e aí nós temos que entender que existe o chamado relativismo cultural, ou seja, existem outras culturas, essas outras culturas têm formas diferentes de ver e viver a vida, e o que tem que se começar a pensar é que elas não são iguais às europeias e nem querem viver igual à Europa, nem estão com vontade de viver igual à Europa. Então nós temos um relativismo cultural, ou seja, existem outras culturas que vivem de outras formas
e que também encaram suas formas como formas interessantes de ver a vida. Então, por exemplo, se a gente for pensar a cultura indígena, ela vive de uma outra maneira, encaram a vida de outra maneira, tá? Então é necessário que a gente entenda que a gente vai ver a superioridade europeia, né, predominar principalmente ali entre o século XIX e o século XX, né, inclusive lançando o imperialismo sobre a África e sobre a Ásia, né, tá certo? Que seria esse aí, né, o destino desses homens, né, tá certo? Conquistar esses espaços, mas a gente vai ver que existem outros povos espalhados pelo mundo que vivem de outra forma. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. Outra coisa interessante é que quando a gente está falando de cultura, a gente fala da chamada padronização cultural. E aí, quando a gente pensa em padronização cultural, a gente já logo imagina que as culturas vão estar se tornando, que a cultura vai estar se tornando igual, quer dizer, nós vamos estar formando uma única cultura, né? Então, padronização cultural é quando a gente forma uma única cultura, ou quando a gente está tornando as culturas iguais, né? Pegando uma cultura como a correta e levando essa cultura. Mas a gente tem que entender que essa cultura, essa padronização cultural, ela muitas vezes ela é inevitável, porque afinal de contas ela faz parte de uma sociedade, né? E essa sociedade, na verdade, quando a gente tem cultura, a gente vai transmitindo de uma geração para outra. Então é inevitável quando a gente pensa que a gente está transmitindo cultura, por exemplo, de uma geração para outra. Isso é inevitável, tá? E também a gente tem que pensar que isso não é ruim, porque isso dá uma identidade ao grupo. Então, quando as gerações vão passando a cultura de uma geração para outra, né? Ou até mesmo quando um povo quer passar a cultura para outra, tá? Você está marcando ali a identidade de um grupo. Aquele grupo tem uma determinada identidade. Então, não é apenas olhar para isso com um olhar crítico, né? Olhar isso com um olhar ruim, né? Então, tem a questão da identidade do grupo. Mas tem também, e aí o que eu coloquei aqui, né? Esse versus aqui, né? Certo? Então você tem a identidade do grupo, que é uma questão inevitável, mas eu tenho certeza que quando eu estava falando isso, muita gente já tinha pensado nisso, mas ela também é perigosa, porque eu estou, às vezes, difundindo somente uma cultura, e a difusão daquela cultura é vista como uma cultura correta. Então, esse assunto é um assunto duplo, é um assunto que tem duas faces, que tem duas mãos, que tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer a interpretação dessa questão da cultura. A outra coisa dentro desse assunto de cultura ainda, é a imposição cultural, que ela pode ser uma imposição feita de forma violenta, né? De forma violenta. Nós vamos perceber, por exemplo, que você tem um processo de revolução industrial que acontece dentro da Europa, né? Ele vai atingir alguns países, né? Vai haver a colonização da África e da Ásia, e alguns países ali da Europa vão se sentir prejudicados nessa evolução do capitalismo e nessa partilha das colônias ali na África e na Ásia, e se sentindo prejudicados vão levar o mundo à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, houve ali uma situação que um país se saiu prejudicado em relação ao outro país, e a maneira como eles resolveram fazer isso foi de forma violenta, foi através das guerras. Então as guerras foram uma maneira de fazer essa imposição que nós estamos citando aqui. Então não foi feito de uma forma legal, não foi feita de uma forma bacana, né? Então essa imposição de que um país estava certo em relação ao outro foi através da guerra, foi através da chamada luta armada. Essa é uma forma. E existe uma outra forma, que é uma imposição sutil, que é feita, por exemplo, através do poder econômico, é que você coloca, né, feita de forma econômica ou através de forma midiática. Então, quem tem mais manda, por exemplo, poder econômico, quem tem mais manda. Então, vou dar um exemplo, como os Estados Unidos é o país mais rico e poderoso do mundo, né,
e muitos países dependem dos Estados Unidos, por exemplo, na questão do comércio internacional, porque os Estados Unidos compra muitos produtos desses países, então ele faz lá uma pressão naquilo que ele quer, tá certo? Porque afinal de contas ele tem poder econômico, ele é o país que mais compra. Olha, por exemplo, a força que os Estados Unidos mostrou nos últimos tempos, né, em cima de países como, por exemplo, a China, né? Afinal de contas, os Estados Unidos têm um forte comércio com a China e os Estados Unidos compram em grande quantidade da China. Então, ele faz imposições e faz com que a China recue nessas posições. E também o poder da mídia, né? O poder de você ter, tá certo? A mídia difundindo e divulgando as suas ideias e mostrando, por exemplo, aquilo que ela tem como sendo importante num determinado momento e aquilo que não é importante. Então a mídia determina o que é importante dentro de uma época e o que não é importante dentro de uma época. É a mídia que fica pré-determinando isso aí na questão cultural. Bom, quando nós olhamos a globalização e estudamos a globalização, tem uma coisa interessante, porque a globalização ela vai produzir uma cultura de massa. E aí a pergunta que você vai fazer é a seguinte: bom, primeiro, o que é globalização? Bom, uma das definições de globalização é que eu coloquei aqui, né? Que é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Graças a esse processo, pode-se realizar transações financeiras e comerciais, tá? Espalhar-se aspectos culturais pelos 4 cantos do mundo. Então, até que ponto a globalização é bom? Até que ponto é bom você, por exemplo, fazer a massificação de cultura? Até que ponto é bom você, por exemplo, a gente estava falando sobre o etnocentrismo, né? Mas na atualidade, até que ponto, porque nós estamos vivendo um novo momento da atualidade, né? Até que ponto na atualidade seria interessante, seria bom a gente ver a globalização e a imposição. Então, de um lado, você tem que a globalização, você traz todas as culturas do mundo para dentro de um determinado país, porque você compra produtos, você compra serviços, né? Tá certo? E com isso você traz, né? Ao comprar esses itens, você traz o país X para dentro do país Y, tá? Mas até que ponto essa massificação de cultura, essa cultura de massa, que é trazer isso de outro lugar para cá, é legal? Vamos dar um exemplo disso. Até que ponto é bacana a gente ver a globalização que a gente assiste na atualidade, aonde existe uma imposição do modelo econômico feito pelos Estados Unidos. E aí a gente é obrigado a ver a imposição da cultura americana para outros países do mundo. Então, por exemplo, se impõe para o mundo a importância e a necessidade da aprendizagem da língua inglesa, a importância e a aprendizagem da língua inglesa, como se as outras línguas, os outros idiomas, também não tivessem a sua importância, também não tivessem, tá certo? O seu destaque. Uma outra coisa é a gente passa a desejar e passa a vivenciar coisas que são próprias da cultura americana, como por exemplo, né, uma coisa que é muito forte dentro da cultura americana é a festa de Halloween, que em outros países você não tinha essa cultura, mas agora você vê, por exemplo, até dentro do próprio Brasil, a importação da festa de Halloween e a tradução da festa de Halloween. Então nós importamos e trouxemos para cá, tá? E até que ponto a gente começa, por exemplo, a deixar ir morrendo as tradições que são de dentro do nosso país, como por exemplo as festas juninas, que são típicas do Brasil. Então você traz essa cultura para cá, às vezes você supervaloriza essa cultura e sufoca a cultura local. Aos poucos você vai sufocando essa cultura local, né? Então até que ponto essa globalização ela é boa ou ela é ruim na questão da difusão da cultura de massa? Afinal de contas, os países que têm a maior força econômica difundem mais os seus produtos e serviços e consequentemente as suas próprias ideias, tá certo? Bom, vamos tentar entender um pouco sobre a estrutura
e a aculturação. Então vamos tentar entender um pouco a questão da estrutura e da aculturação, né? Tá? Então é assim, quando a gente fala de estrutura da aculturação, tá certo? Que a gente está estruturando a cultura, quer dizer, a gente impõe um valor social, a gente impõe uma estética, a gente impõe padrões de referência, tá? Quando a gente está falando de estrutura de aculturação. Mas em contrapartida a gente perde referência própria de valores, perde sentido estético, perde padrão de referência. Então hoje a gente, na nossa globalização, a globalização significa, por exemplo, tá? O fim do etnocentrismo. Quando a gente olha o etnocentrismo acabou com a globalização ou não? A gente continua reforçando o etnocentrismo. É bom ou ruim? A globalização conseguiu pôr um fim nisso, tá? Como é que com a globalização, como ficam as minorias? As minorias ganharam menos espaço, mais espaço? A gente está vivendo hoje um momento onde há um respeito maior pelas minorias. Então hoje tudo isso é discutido. Eu queria voltar num tema, né? Eu queria voltar num tema com vocês sobre a questão da cultura, que é a questão que a cultura se organiza como uma transformação racional, admitindo-se a racionalidade humana. Então a gente tem que entender que nós estamos falando de cultura para pessoas e a nossa espécie trabalha com a racionalidade. Então hoje cultura se organiza com a transformação racional, ou seja, com uma transformação que é pensada. Aí, pessoal, segundo o professor e arqueólogo, tá certo? O Piano Bezerra de Menezes, os seres humanos adquiriram duas capacidades cognitivas, a da abstração e a da articulação, tá? Então nós adquirimos aí duas capacidades, a da abstração e a da articulação. Bom, vamos tentar entender essa, porque de uma certa forma isso passa pela vida de todos nós, né? Da abstração e a articulação. Então, através delas, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso já. Através delas, os homens puderam englobar fenômenos particulares em categorias de eventos, o que lhes deu a possibilidade de previsão, de projeto, de programação. Então, vamos lá. Primeiro, essa questão da abstração. Nós, quando estamos estudando, você percebe que quando você está ali no fundamental, que você está sendo alfabetizado, chega uma hora que parece que as coisas ficam até mais fáceis, porque é só o processo de alfabetização, então tudo é muito simples, né? Mas depois que você passa pelo Fundo 2 e chega no ensino médio, a sua capacidade de entender as coisas, ela é muito mais cobrada. Então, a nossa capacidade de cobrança, conforme a gente vai envelhecendo, ela vai ficando cada vez maior. Então, ela é muito grande. Então, essa questão da gente entender o que é abstrato, ela fica muito mais complexo com o passar do tempo. Outra coisa é a nossa capacidade de se articular diante do grupo. Vocês já perceberam que nós temos que ter uma capacidade de articulação que é muito grande, senão a gente não consegue conviver bem em grupo. Então, nós temos que entender coisas que são abstratas, cada vez mais complexas, conforme vamos envelhecendo, e também nós temos que ter uma capacidade de articular com as outras pessoas, né, com as quais a gente convive, que não é fácil, porque afinal de contas nós convivemos com pessoas que têm personalidades muito diferentes. Então o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, nós temos 8 bilhões de tipos de personalidades, né? Então a gente tem que ter a capacidade de fazer essa articulação, porque senão a gente vai estar brigando toda hora, a gente vai estar se desgastando toda hora. Eu estou colocando aqui de forma funcional, de forma prática como isso funciona, tá certo? Então, através disso aí, o homem consegue se articular, né? E ele dá questão de previsão, de projeto, de programação, ou seja, o ser humano consegue se articular. E aí, tem uma outra coisa dentro da linha do professor Menezes. Ele também destacou que a memória e a linguagem
esta última permite que a memória individual, por natureza, se torne coletiva, como fundamentais no processo de hominização. Então, na verdade, nós temos uma memória, a nossa memória, vocês sabem, é uma memória seletiva, tá certo? E através da nossa memória nós vamos transmitindo as nossas informações. É lógico que as nossas memórias, elas podem hoje ficar arquivadas, né? Depois que a gente inventou a escrita, essa memória ela pode ficar arquivada para todo sempre, né? Então, se você pegar, por exemplo, o livro é a forma, é a maneira com que a memória fica guardada, né? A memória como fica... Uma forma que a gente tem de guardar a memória é através da escrita, né? Através dos livros. Os livros são os guardiões da nossa memória. E a maneira como a gente transmite isso é através da nossa linguagem, né? Então a linguagem é a maneira como nós transmitimos a nossa memória. Quer dizer, nós temos aí, obviamente, uma memória seletiva, a gente não consegue guardar tudo, tá? Inclusive, nós temos uma situação muito interessante, que é quando a gente se remete ao passado. No passado, a gente, em geral, fica... Estou dizendo a sociedade, né, convencional, ela fica com as boas memórias. Então, por isso que toda vez que você conversa com alguém mais velho, ele tem sempre a impressão de que o passado é melhor do que o presente, porque como é uma memória seletiva, ela deleta aquilo que foi ruim e fica com aquilo que foi bom. E aí, como ela fica só com aquilo que foi bom, e quando você traz para a atualidade e compara com a atualidade, ele pega as coisas que são ruins, então a impressão que você tem é que o passado sempre ficou melhor do que é o presente. Mas é apenas uma forma de fazer leitura que a gente tem aí, tá? Aí o que acontece quando a gente fala de questões culturais? Há uma memória coletiva, há uma memória que vai ficando na sociedade, tá certo? Há uma memória que vai ficando no grupo social, tá? Que é consequência natural, tá? Da relação entre memória e linguagem, que vai sendo transmitido de uma geração para outra. E obviamente, quando você tem isso documentado, né, e com a língua, e isso documentado, isso vai passando de uma geração para outra. É óbvio que você vai questionar o seguinte, Carlinhos, mas certas coisas que são criadas por uma sociedade podem ser coisas ruins e elas podem estar se modificando, sim. Aliás, é uma consequência. Sempre vai estar havendo uma mudança, sempre vai estar havendo mudança. A cada geração as coisas vão sofrendo transformações, né? Transformações. Entenda, por exemplo, que quando a gente fala de sofrer transformações, essas transformações podem, e sempre é essa a ideia, as transformações serem positivas, as coisas sempre estarem mudando para melhor, tá? Bom, como que a gente consegue fazer essa transferência de ideias, essa transferência de memória? Se a gente pegar no século XX, uma das formas que isso tem condição de se materializar no século XX é através do rádio, do telefone, da televisão e da internet, né? A internet seria uma das últimas aí, tá certo? Que permite a comunicação em larga escala. Se você pensar o rádio nesse aspecto é um dos primeiros meios de comunicação. O rádio vai ser um dos primeiros meios de comunicação que nós vamos ter, né? E um dos últimos meios vai ser a internet. Vamos falar de uma vantagem, por exemplo, quando a gente compara, por exemplo, a televisão com a internet. A televisão geralmente ela é feita por uma emissora. Essa emissora é uma emissora, né, que pertence a, sei lá, um governo, ou pode pertencer à iniciativa privada, tá? Então essa informação produzida pela televisão pode ser uma informação produzida pelo governo ou uma informação produzida por uma empresa privada, né? Ao mesmo tempo, quando você vem para a atualidade e vê a internet nós viramos os grandes protagonistas dela, porque todos nós podemos ser
produtores de conteúdo. E aí temos um problema. Como há muita gente produzindo conteúdo, tá? Você não tem como filtrar a qualidade desse conteúdo. Até que ponto esse conteúdo, por exemplo, é um conteúdo verdadeiro ou não. E dessa maneira nós podemos estar vendo aí a produção, e vocês estão assistindo a produção em larga escala das chamadas fake news. Quer dizer, tem muita fake news sendo produzida na atualidade, né? Nós temos muita fake news sendo produzida, tá? Mas também tem uma coisa, né? Dessa forma, entenda que quando a gente fala de cultura, você tem aquela cultura erudita, né? Que é aquela cultura, vamos dizer assim, mais elitizada, que é a elite intelectual que produziu, com valores culturais e artísticos que seriam mais selecionados, e você tem as de massa, né? Que seriam as culturas populares. Com esses meios de comunicação, como por exemplo o caso do rádio, agora o caso da internet, a produção da cultura popular torna-se maior. E aí há inclusive até um desmerecimento dessa cultura popular, que ela seria uma cultura mais fraca, que ela seria uma cultura com menos importância, né, do que as outras culturas. Então hoje, tá, nós temos vamos colocar este problema, tá? E aí, como nós temos a mídia, né, a mídia sendo alvo importante, uma outro ponto para a gente terminar a aula de hoje, essa aula específica de hoje, tá, esse tema, através da mídia, portanto, através da mídia, ao trabalhador é destinado a reificação e uma alienação, ou seja, tá certo? Para que esse indivíduo, tá, consuma e não vislumbre a importância do seu trabalho. Ou seja, hoje você é levado pela mídia a ser um consumidor ávido e não dar tanta importância para aquilo que você faz. Então a mídia teria esse poder, teria essa incrível capacidade. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado. A gente se vê no próximo tema.